Olá, meu nome é Juliana, eu sou endocrinologista e a aula de hoje é Tecnologias em Diabetes, Sistema de Monitorização Contínua. Meu nome é Juliana, eu sou endocrinologista, staff aqui do serviço, quem não me conhece. E o tema de hoje vai ser sobre Tecnologias em Diabetes, Sistema de Monitorização Contínua. Semana passada, vocês tiveram uma aula sobre diversos dispositivos, tecnologias, e a tecnologia no diabetes avançou muito para facilitar a vida da pessoa, né? Só para entender a complexidade disso, existem 42 fatores que alteram a glicemia. E a pessoa que vive com diabetes é equilibrar decisões a cada instante. Então, que horas eu vou treinar, qual tipo de treino, o que é que eu vou comer, qual é a quantidade de carboidrato, percentual de gordura, de proteína, eu estou perto do meu período menstrual, é a puberdade, eu estou gripada. Então, são várias decisões que geram um excesso de tempo que você tem que equilibrar tudo que você vai fazer baseado nos caminhos da vida. Então, a monitorização contínua de glicose funciona como um QR Code da glicemia. Você tem acesso à sua glicemia sem precisar furar o dedo, né? E o que é que isso agrega? Você tem o acesso à glicemia em tempo real. Hoje a gente já tem sistemas de CGM integrados, que são integrados com outros dispositivos de infusão de insulina. Isso gera dados que são compartilhados na nuvem, o paciente tem acesso na mão no celular, eu posso compartilhar com cuidadores, o pai, a mãe, o filho e com o médico. Isso no paciente gera um autogerenciamento e insights, eu posso entender qual é o efeito daquela comida na minha glicemia, e respostas individuais ao tratamento. Então, o paciente é o principal gestor do que acontece comigo. Então, ele vai aprendendo a manejar diversas situações que acontecem com ele. Melhora o monitoramento e a segurança quando a gente fala de hipoglicemias. Eu consigo fazer ajustes na terapia de forma mais segura e mais individualizada, porque cada pessoa funciona de um jeito. E, com certeza, aumenta a qualidade de vida, porque diminui o tempo gasto nesses testes. E aí, a gente tem que ter cuidado nesse equilíbrio de não causar um diabetes de estresse, que é a fadiga emocional causada por esse excesso de decisões e tempo em cuidados com diabetes. E aí, o seguinte, o CGM, ele não substitui 100% as glicemias capilares. Não quer dizer que a pessoa está livre disso. Então, quando é que eu devo fazer a ponta de dedo usando o CGM? Enquanto o sensor está iniciando, se eu tenho níveis muito discrepantes, muito altos, muito baixos, se eu tenho alguma perda de sinal no CGM, se eu for precisar de uma calibração, por exemplo, como a bomba da Medtronic, hoje exige uma calibração só quando você inicia o sensor, ou se a glicemia está mudando muito rápido, ou se eu tenho discrepância dos valores e os sintomas que eu preciso confirmar o padrão ouro, que é a glicemia do dedo. Então, é muito diferente, o paciente chega com a folhinha completa de 6 medidas ao dia. Isso nunca vai ser igual à monitorização do CGM, que é 24 horas por dia, que gera um filme, até quando a pessoa está dormindo. Então, eu consigo ver fenômeno do alvorecer, se a pessoa está tendo hipoglicemia de madrugada, qual é o efeito durante o treino. Então, não é comparável os efeitos que o CGM tem ao longo do dia com as medidas do CGM, da monitorização do dedo. Isso aqui é um paciente que eu tenho no consultório, toda vida que ele vem, ele traz uma planilha no Excel com todas as glicemias capilares e ele criou uma legenda com o sombreado azul, vermelho, e ele faz contagem de carboidratos e tem DM1. Então, imagina o trabalho que é você medir a glicemia capilar, todas as refeições, vai gerar uma planilha no Excel, e se eu tivesse que fazer isso, furo o dedo, faço a contagem de carboidrato, faço a conta de correção, abro o aplicativo, peso a comida na balança, aplico a insulina, espero o tempo da insulina. Então, tudo isso gera uma carga fora a perda de tempo, né, entre aspas, que o paciente tem que ter em todas as refeições, né? E fora isso, a gente vê estudos do CGM em comparações com a glicada.
A glicada, ela é uma média dos últimos 3 meses, sendo representada os últimos 50% no último mês. Só que a glicada, ela tem muitas limitações, ela não mostra o padrão diário da pessoa de hipo ou hiperglicemia. 3 pessoas diferentes podem ter a mesma glicada e padrões de glicemia completamente diferentes. Fora que a glicada tem muitos interferentes, né? A gente vê aqui, por exemplo, paciente com diabetes pós-transplante, que tem anemia, mas está com a glicada boa. Então, essa glicada é falseada por essa anemia. E tem a comparação dessa medição do time range, que é o tempo na meta, a uma equiparável hemoglobina glicada. Então, esse tempo na meta de 70% é como se fosse uma glicada de 7%. Então, o time range é a nova hemoglobina glicada, né? A gente consegue traçar métricas que foram estabelecidas como endpoints de estudos para o bom controle de diabetes e é recomendado que, na maioria das pessoas, DM1, DM2, isso seja acima de 70%. E foram feitas análises, né? Por que o time range é importante? A cada 5% desse aumento do time range, a gente já vê benefícios clínicos, diminuição de hospitalizações, aumento da qualidade de vida. E a cada 10% desse aumento do time range, a gente vê uma queda de quase 1 ponto na glicada. Então, está altamente relacionado ao melhor controle do diabetes. E aí, esse estudo, que é bem conhecido, o DCCT, que é bem antigo, eles fizeram uma análise do time range derivado, que naquela época não tinha, é um estudo muito antigo, dos anos 90. Então, eles colocaram as glicemias capilares em intervalos de valores, como se fosse o time range, e viram que a cada 10% dessa queda do time range, isso aumenta o risco da albuminúria, e aumenta o risco da retinopatia. A gente vê que quanto pior o controle, maior essas complicações estão presentes. E no estudo DEVOLT, que foi com DM2, eles traçaram esse ponto de corte de 70% e viram como se fosse uma faixa segura, porque diminui 30% o risco de MACE, o risco de morte, 40% o risco de complicações microvasculares e de hipoglicemias graves. Então, está comprovado que quanto mais tempo eu estou dentro da meta, mais protegido eu estou. E o CGM, a grande vantagem é que ele diminui a frequência e a duração das hipoglicemias. E a gente vê aqui paciente que tem fobia de hipoglicemia porque é uma experiência de sensação de quase morte. Então, a hipoglicemia pode causar convulsão, acidentes, aumenta a mortalidade. Se for um paciente que tem ADAX, pode propiciar um evento cardiovascular. Então, são situações que devem ser evitadas a qualquer custo. Agora eu vou falar um pouco sobre os monitores que a gente tem disponível aqui no Brasil, tá? O principal que a gente tem é o Libre, né? O Libre foi lançado primeiramente como sistema Flash em 2014 na Europa, em 2016 no Brasil. Ele não precisa de calibração. E no estudo Replace foi visto essa diferença da glicemia capilar e o CGM diminuiu o tempo de hipoglicemia em 40%. Então, usar o sensor é uma proteção. E o Libre funciona como? Né? Eu acho que muita gente aqui já viu. É um adesivo que é indicado colocar na parte posterior do braço, com um filamento bem fininho de 4 milímetros, e ele é inserido no subcutâneo para ler a glicemia intersticial. Como é que funciona? A glicemia intersticial é como se fosse uma glicemia atrasada, isso a gente chama de lag time. É como se ela fosse 10 a 15 minutos atrasada em relação à glicemia capilar. E o CGM foi comprovadamente visto, ele é uma ferramenta de controle, mas funciona quase como uma ferramenta terapêutica. Foi provado que diminui a glicada pelo simples fato de você estar usando. Isso é semelhante até a um efeito de drogas, então do inibidor da DPP-4, inibidor de SGLT2, porque quando o paciente usa, ele começa a ter autoconhecimento sobre o uso e os efeitos que eu posso me proteger. E aí, o que é aquele famoso MARD, né? Que sempre falam, quando a gente está estudando CGM, sempre colocam lá. O que é MARD? MARD é a diferença média relativa absoluta.
E imagina como se fosse uma média, funciona como se fosse a glicada do CGM. Então, o MARD é como se você atravessasse um rio, que às vezes vai estar muito raso e às vezes muito fundo. Ele representa uma média. E ele avalia a precisão do CGM, o quanto que essas medidas são confiáveis. Quanto menor o MARD, mais real, mais próximo isso é da realidade. E o FDA lançou um corte de qualidade que esse MARD deve ser menor do que 10% para ser considerado seguro. Hoje a gente já está no Brasil, grande maioria, o Freestyle Libre 2 Plus, que está sendo substituído está substituindo o Libre 1. Né? Ele tem um MARD de 8,1 em crianças e 8,2 em adultos. Ele faz a glicemia em tempo real. A gente pode colocar alarmes, ele tem a duração de 15 dias e já é aprovado para mais de 2 anos de idade. O Libre, ele se conecta com aplicativos e plataformas. O paciente pode ver no aplicativo dele, pode enviar para aplicativos de cuidadores e para o LibreView, que é o consultório do profissional. Quando a gente vai comparar a evolução do Libre 2 com o Libre 1, o Libre 1 ele era intermitente. Ele precisava da busca ativa do paciente de ficar escaneando a glicemia. O Libre 2 ele funciona em tempo real. E ele foi visto como já um sistema integrado. Então, o Libre ele vai se integrar com outros dispositivos de insulina. A gente não sabe ainda quais vão ser, porque aqui no Brasil o único disponível de bomba de insulina é a Medtronic, porque a Accu-Chek agora vai descontinuar a fabricação dos insumos no Brasil. Ele dura um dia a mais, hoje é 15 dias, tem um MARD 1% menor, faz leituras através do Bluetooth, tem os alarmes e é um pouco mais caro. E tem diferença, se eu for comparar o Libre 1 com o Libre 2, é muito parecido, só tem um dia de duração e é um pouco mais caro. Então, eles foram ver a diferença do Libre 1 para o Libre 2. Nesse primeiro estudo de 2022, eles colocaram o Libre 1 e depois evoluíram para o Libre 2. Viram que teve aumento do time range e a diminuição de hipoglicemias. Né? E no outro estudo, também de 2022, teve aumento do time range e a diminuição do coeficiente de variabilidade. Então, isso significa o quê? Uma proteção. O Libre 2 ele vai medir mesmo que você esteja dormindo, porque ele está medindo em tempo real. Então, é uma forma de proteção, de vigilância. Quem vai estar olhando a sua glicemia quando você estiver dormindo? Então, quando você está dormindo, você pode personalizar alarmes, ou se eu estou na academia dando uma aula, para isso ser um aviso de alerta. O sensor ele tem de 3 centímetros, precisa de 1 hora para iniciar o sistema. Ele armazena dados de 8 horas, faz leituras de minuto a minuto e é resistente à água em até 1 metro. Então, esses alarmes a gente pode personalizar, baixo, alto ou perda de sinal. Isso aqui é o que eles indicam. Coloque um alarme que vai fazer você tomar uma atitude. Porque senão você vai ficar ouvindo alarmes o dia inteiro, isso vai dar um estresse para você, para as pessoas ao lado, causa um constrangimento. Então, esses alarmes devem ser personalizados com a sua necessidade e que realmente vão trazer uma mudança de conduta. E aí, ainda tem uma vantagem do Libre. Quando eu faço a minha glicemia capilar, eu vejo a glicemia agora, a foto de agora. O Libre ele tem uma capacidade de prever o futuro. Então, se eu pudesse saber como está a minha glicemia daqui a 30 minutos, eu conseguiria tomar uma decisão mais segura. Né? Através das setas de tendência que podem aparecer ao lado do número, a gente consegue ter uma previsão de qual caminho que a minha glicemia está indo. Isso faz muita diferença. Estou num restaurante e vou fazer um pedido. Que horas a comida vai chegar? Eu vou esperar a comida esfriar na minha mesa? Como é que está a minha glicemia? Então, essas setas de tendência ajudam a você a se planejar para o futuro. E aí, é meio desleal essa comparação. Avalia que eu só tenho um glicosímetro, eu estou no meio de um labirinto, eu preciso alcançar o controle do diabetes e eu só tenho uma foto de agora. É totalmente diferente de você ter um CGM que você vê como se fosse o labirinto de cima.
você vê um mapa, você vê para onde você está indo, qual é o padrão de comportamento, qual caminho ela está seguindo. Então, é bem mais fácil você alcançar esse objetivo. E na prática, a gente consegue fazer até mudanças de dose no bolos de insulina. Então, se eu faço a contagem de carboidratos, tenho definidos os fatores de sensibilidade de acordo com as setas e o valor da minha glicemia, eu posso até incrementar esses bolos para conseguir uma melhor glicemia pós-prandial. E o Libre 3, que não tem disponível no Brasil, não tem previsão, ele vai ser menor ainda do que o Libre 2, 70% menor. Tem um MARD consideravelmente menor, de 7,8. Também tem os alarmes e esse valor mensal é baseado em dólar, que eu transformei em real para poder a gente ter uma noção. E aí, a gente passando para a parte prática, né? O que é que o Libre vai me dar? O Libre vai me dar esse relatório AGP. E no relatório AGP, você consegue, bem aqui nesse copiar texto, clica aqui, copia um texto, bota tudo no seu prontuário. Antes eu ficava tirando os prints e colocava no meu prontuário, mas você consegue transformar tudo isso em texto. O que é que você tem que analisar? Converse com o paciente, qual a idade, se ele tem sobrepeso, SOP, obesidade, qual é a profissão dele, que horas ele acorda, que horas ele come, qual é a hora do treino, o que é que ele treina. A pessoa ter diabetes não quer dizer que isso aí vai ser uma receita de bolo para cada pessoa. Eu participei do acampamento de diabetes lá em São Paulo e tem uma história que me marcou muito. Uma menina com DM1 me disse que todo dia que ela voltava da escola, o pai perguntava, e aí, como é que tá a glicemia? E ela dizia que o meu pai só me enxergava pelo diabetes. Como se o meu dia, como é que tá a tua glicemia? E não o que eu senti, o que eu passei. E na mesma hora eu pensei, será que eu faço a mesma coisa? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que buscar. Quem é aquela pessoa? O que ela trabalha? O que ela faz? Como é a rotina dela? Porque a glicemia tem que se adequar à rotina dela. E cada pessoa é um indivíduo à parte, né? E aí, aqui a gente vê as métricas do Time in Range, né? Que é interessante que a gente mostra para o paciente, olha, essas faixas coloridas, ele gera uma métrica desse GMI, que é um indicador de gestão da glicose, que é comparável a uma hemoglobina glicada. E a primeira coisa que a gente vai procurar são os padrões de hipoglicemia, que são as situações mais perigosas que a gente tem que fugir. Então, a gente pode olhar pelo horário de 24 horas, pelos eventos de glicose, e depois a gente vai ver o dia a dia, se o paciente fez alguma anotação. A gente sempre estimula a anotar o que é que eu fiz, se eu treinei, se eu apliquei insulina, para a gente poder entender se a hipoglicemia foi depois de uma correção de insulina. Então, será que o bolo estava muito pesado? E aí, depois a gente vai ver os padrões de hiperglicemia. Será que teve um motivo? Esqueceu de aplicar insulina? Não levou insulina para o trabalho? E aí, o que é recomendado que a gente faça diante desse relatório? A gente pode comparar com um período anterior, e aí eu posso fazer um reforço positivo para o paciente se motivar. Será que a estratégia que eu usei na consulta passada foi efetiva? O que a gente pode mudar? A gente traça um plano de ação focado em evitar as hipoglicemias e até você pode documentar, entregar para o paciente e dizer, olha, aqui é isso que tem que mudar, isso aqui é o nosso plano de ação, para a gente poder traçar metas que sejam palpáveis. E os outros sensores, né? O Dexcom, ele não está disponível no Brasil, né? Ele faz leituras real-time a cada 5 minutos. Ele não precisa de escaneamento, dura 10 dias, não tem calibrações. Também posso colocar alarmes e tem um setas de tendência. Então, a gente tem dois modelos, né? O Dexcom G6, que é aprovado para mais de 2 anos, tem um MARD de 9%, tem um tempo de iniciar de 2 horas. Ele faz um alarme preditivo de baixa de 20 minutos, que é semelhante àquele que a bomba da Medtronic faz, resistente à água e tem um valor um pouco salgado, que chega a R$ 1.500 ao mês. Os locais de aplicação, diferente do Libre, que o fabricante só recomenda na parte posterior do braço, ele pode ser aplicado em abdômen e em crianças, adolescentes, em flancos também.
E o Dexcom G7, que é o mais recente, ele é 60% menor do que o G6, então bem menorzinho. Tem um margem de 8,2%, um tempo de aquecimento mais rápido para iniciar, de só meia hora. O mesmo alarme preditivo de baixa e com a expectativa de ser a prova d'água. E um valor um pouco melhor. Os locais de aplicação também pode usar no abdômen, nos flancos em criança. E eles são sensores integrados. Então, eu posso usar só o sensor e eu posso usar o sensor integrado a bombas, a Omnipod, a Thunder, que não tem disponível aqui no Brasil. A gente já viu aqui no ambulatório, tem uma menina da França, mas aí ela trouxe os insumos. Então, ou o paciente traz tudo de lá ou fica comprando em remessas, né? E o novo sensor da Sibionics, que estava sendo aí babado nas redes sociais, né? Vários blogueiros com diabetes divulgando cupom de desconto. O Sibionics, o GS1, ele é um sensor real-time, que também compartilha dados com os profissionais, via Bluetooth, com leitura a cada 5 minutos, tem um tempo de aquecimento de 1 hora, tem um valor de R$ 289 e gera dados no aplicativo. Qual é o porém? Né? O único estudo que tem de validação é esse estudo, que eu tive a curiosidade de procurar. Nesse estudo, eles só colocaram 70 pacientes da média de idade de 40 anos, então não tinha jovens, adolescentes, e a Anvisa aprovou para a idade acima de 12 anos, então, fundamentado, não sei em que evidência. E os pacientes tinham um tempo de diabetes muito variável, tinha DM1, tinha DM2, então foi um estudo que não foi muito rigoroso no desenho e com poucos participantes. Então fica aí questionável sobre as evidências científicas dessa validação. E o margem dele, a maior propaganda que colocam é que ele é bem bom, de 8,8, sendo menos que o Libre. Mas ele teve uma variação de 4%. Então ele tem um funcionamento semelhante ao Libre, né? Ele dispensa a calibração, dura 14 dias, mas ainda carece de uma evidência mais robusta para que a gente consiga usar com mais segurança. Então, se eu puder fazer um ranking dos sensores, né? Esses 3 que são os disponíveis no Brasil, se eu for olhar só para o MARD do Libre 2 é o melhor, comparado com a do Dexcom. O que dura mais é o Libre 2, o melhor tempo de preparação é o Dexcom, e o valor do GS1 mensal acaba sendo o que mais em conta. Então, a gente tem que usar o que a gente tem disponível no Brasil e individualizar para cada paciente, né? E no contexto do SUS, quais são as nossas limitações? Porque esse é um custo proibitivo para muitas pessoas, né? E a gente ainda tem um impasse, que às vezes a gente tem um Libre para dar, mas o paciente não tem um smartphone compatível. Então, o paciente precisa comprar aquele leitor que seja capaz de fazer as leituras. Tem a questão da falta de compreensão, de você usar a tecnologia ao seu favor, tem que saber ensinar essa educação de como você pode ganhar com isso. E aí a gente tem feito, em alguns casos aqui, a judicialização, né, para ver se a gente consegue esse acesso e garantir mais proteção ao paciente, né? E aí fica o questionamento, vale a pena a gente usar intermitente, né? É uma forma da gente fazer uma monitorização glicêmica pré-consulta. Então, em vez do paciente trazer aquela folha completa de 6 medidas, a gente pode sugerir que, se ele puder, fazer a aquisição de um Libre como se fosse um exame, como se fosse um holter da glicemia. A gente faz um mapa de 24 horas da pressão, o holter do coração. Por que a gente não faz um holter da glicemia? Então, se as condições financeiras permitirem, a gente pode sugerir ao paciente de colocar alguns dias antes da consulta. E aí, na consulta, a gente abre o computador, o relatório e debate tudo com o paciente, né? Então, de mensagens finais, eu queria deixar que o diabetes é uma jornada de decisões constante e o paciente funciona como o dono da empresa. Ele é o gestor do diabetes dele. Então, através dessas ferramentas, a gente consegue fazer um melhor autoconhecimento e personalizar o tratamento daquele paciente, né? Para poder ajustar os planos, quais são as nossas metas, o que é que a gente pode ganhar em benefícios. E os alarmes têm que ser usados com muito cuidado, porque isso pode causar um excesso de estresse e acabar dando o efeito contrário, né? Então, tudo tem que ser personalizado. É isso, gente. Obrigada.